Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Mamãe de Família e hoje eu tenho uma linda convidada, uma amiga de infância, Renata! Oi. Seja bem-vinda, Obrigada. amiga! Obrigada. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, para quem ainda não lhe conhece, entender um pouco quem é Renata, essa mãe. Eu vou dando logo umas pinceladas aqui. Essa mãe que se mudou para longe da sua rede de apoio, longe da sua cidade natal, para construir sua família. Sim. Pode se apresentar. Eu sou Renata, tenho Renata Simões, tenho 37 anos, sou casada com Gabriel Velten. Eu sou cearense, ele parnaibano, piauiense. Nós nos casamos em 2016 e nos mudamos para Parnaíba. E lá nós tivemos 2 filhos. Nós temos a Joana, de 4 anos, e temos o Arthur, de 2 anos. Muito bem. E para por aí, amiga? Não sei, então vamos ver o que Deus nos reserva, né? Olha aí, você vê, né? Ela mesmo longe da cidade natal, o sonho de ainda ser mãe de mais filhos não morreu. Eu sempre quis ter 5. Olha aí. Mas eu comecei tarde, né? Já casei com 29 anos e fui ter a minha primeira filha com 33. Então, a nossa idade biológica, né? O relógio biológico pega pra mulher. Apesar de que hoje em dia muitas mães estão tendo filhos mais tarde, né? Sim. E aí tem a ajuda também das inovações na medicina, Sim. Tem gente que está armazenando, né, os óvulos, Sim. enfim. Mas que, claro, né, quem pode casar cedo, quem encontra a sua cara metade cedo, Sim. que não seja obstáculo uma rede de apoio, que não seja obstáculo uma carreira profissional, né, e que esse sonho de mãe realmente possa ser incutido em todas as mulheres para não desistir. Sim. E hoje nós vamos falar sobre maternidade sincera, verdadeira, porque aqui a gente só fala sobre maternidade real, mas com um foco sobre os desafios da maternidade sem rede de apoio, né? A Renata, como ela falou, está morando na Parnaíba. Há quantos anos mesmo? 8. Amiga? Nós 8 estamos lá há anos. 8 anos. Aí vocês casaram e Nós casamos. como foi a decisão de ir morar longe de casa? Como foi isso? Desde quando a gente ainda namorava, que eu visitava, né? A gente passava as férias por lá. Eu sempre dizia, Gabriel, aqui é uma boa oportunidade para nós que somos arquitetos. E a cidade está em crescimento, continua em crescimento até hoje. Então é um campo aberto para a gente. Profissionalmente é muito bom e tem sido muito bom pra gente. Seria mais fácil iniciar a carreira profissional, né? Sim, aqui em Fortaleza a gente já tem muitos arquitetos, né? Nesse momento tu nem chegou a pensar, tipo assim, não, mas eu vou ficar longe dos meus pais, da rede de apoio, se eu tiver filho, né? Não pensou nada disso. Eu pensei, claro, porque eu fui criada com a minha avó praticamente, meus pais sempre muito presentes, mas minha mãe trabalhava, meu pai também sempre trabalhou, e eu fiquei muito tempo com minha avó. Então eu pensei, como será quando eu tiver filhos, né, por lá? A mãe e os pais do Gabriel moram lá, a família dele é de lá, mas assim, a gente sempre nós dois. A mãe dele trabalha muito, ela trabalha de segunda a sábado, o dia inteiro, então eu sabia que ia ser puxado pra gente. Ia ser mais complicado, né? E assim, essa parte de funcionária, de babá, a gente sempre conversa sobre isso e eu acho incrível como também é uma decisão que eles tiveram de não ser algo presente na vida deles, né? Sim, principalmente porque quando a gente teve a Joana, minha primeira filha, a gente foi bem no período da pandemia, então eu não queria contato com ninguém. Eu descobri que estava grávida em fevereiro, em março teve o lockdown. Então a gente teve que ficar bem só nós dois. Até em relação ao trabalho, a gente optou por... Como a gente é da mesma área, a gente tem um escritório lá e a gente continuou com os clientes. Então para sair, a gente até optou, não, Gabriel, você vai, porque como eu tô grávida, eu preciso me resguardar mais. E ele também tinha, né? Porque ele tinha que voltar para casa e entrar em contato acabava comigo. Passava para você.
Mas sim, mas já é, já é uma proteção, Sim, a mais, com certeza. digamos, né? Você não estaria exposta a qualquer Isso. meio, né? Entende? E assim, eu até costumo dizer que a pandemia, ela também trouxe alguns benefícios para a família. Porque, assim, um casal que já era, que era ligado, que era bem casado, com a pandemia, se fortaleceu. Um casal que era distante, com a pandemia, eles não se suportam. Porque eles viram que eles precisavam ser um ao outro, né? E até essa palavra, assim, suportar. Na verdade, até pela Bíblia, marido e mulher têm que se suportar, né? Ser um suporte do outro. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe isso de você ver que sua família, aquela família nuclear, ela, na verdade, se basta, entre aspas, no sentido de que vocês precisam estar unidos e ser um suporte do outro, né? E lá na Parnaíba, que você estava voltando um pouco sobre a cidade onde vocês moram, quando vocês tomaram a decisão de ir para lá, e veio a primeira filha, a Joana, o que é que isso impactou na tua carreira profissional após o nascimento dela? Então, como você já falou, a gente não tem uma funcionária, nós decidimos por não ter uma babá. Eu, inicialmente, tomaria conta da Joana e o Gabriel ficaria responsável por essa parte de trabalhar e de suprir essa parte financeira. Então, nós decidimos por eu ficar em casa esse período que Joana nasceu. Fui mãe 100%, por vezes até acabei esquecendo um pouco de mim, me deixei um pouco de lado, porque era como a gente ficou dentro de casa, né? Eu não saía, não encontrava amigas, eu conversava mais, era quando o Gabriel voltava para casa, eu passava o dia com Joana, conversava com ela, era aquela conversa de bebê, eu não falava muito. Quando o Gabriel voltava para casa era mais ele, né? E nós dois, não era... Já era também um sentimento de solidão, né? Algo assim que, por mais que tenha a família, o marido e a mulher, a falta de, sei lá, de uma conversa, na hora que você precisar, a gente às vezes precisa sair daquele universo ali. Isso, dá uma pra conversar com a amiga. Justamente, por mais que a gente ainda, né, se ligasse, falasse, fizesse videochamada, falava com minha mãe, com meus pais, com minhas amigas, mas tinha esse... E aí não ter essa funcionária também acabava pesando um pouco, sobrecarregando sobrecarregar. E ele também, porque ele fazia muito, ele me ajudava muito, me ajuda até hoje. Ele era muito participativo. Ele é muito participativo em casa. Mas em relação à tua carreira, tu seguiu, continuava? Sim, eu consegui, eu fiquei por trás das câmeras, né? O Gabriel que ficava nos bastidores. O Gabriel ficou à frente, ele que fazia as visitas, ele que falava pessoalmente com os clientes, mas eu ficava em casa, eu fazia os rascunhos, né? Eu desenhava muito, eu não ia para o computador criar, porque eu não tinha... Eu acho assim, talvez, não? Eu precisava estar com a mente descansada para criar. Então, quando eu descansava a mente, eu conseguia criar, passava as coisas para ele e ele tocava adiante. Eu não tinha como assumir um compromisso com um cliente, tomando conta da Joana, e logo após ela, 1 ano de idade, eu fiquei grávida novamente, então foi uma coisa atrás da outra. Quando eu estava pensando em voltar, porque ela já estava maiorzinha, eu já conseguia descansar mais, e aí eu engravidei de novo. E foi uma gestação assim completamente diferente da primeira. Enquanto Joana foi uma gestação muito tranquila, Arthur veio assim e eu não tinha ânimo. Eu era muito cansada, eu fiquei muito cansada, enjoei bastante. E aí tinha uma bebê para tomar conta, mas o bebê sendo gerado dentro de mim, então eu não tive forças ainda nesse momento para voltar para o trabalho. Interessante, a minha gravidez com a Maria, eu tive esse sentimento. Então eu não acho que a ver nem com o sexo, né? Que o povo não talvez diz assim, por gravidez, nossa idade. Talvez seja pela idade e pelo esforço físico e mental que a gente estava vivendo naquele momento da outra gestação. Sim. Né? Pode ser. Sim, porque eu já estava distante de educação física, assim, da parte de uma academia eu já não estava fazendo, então eu não tinha
esse relaxamento, né, do corpo, não tinha o relaxamento da mente, assim, em alguns momentos, como a gente começou, pude conversar com amigas e tal, mas eu e o Gabriel, e aí foi puxado pra mim. Mas quando o Arthur veio, já tinha passado a pandemia? Sim, já. A gente teve algumas ondas, né? E aí quando o Arthur, eu tava grávida do Arthur, veio acho que a terceira onda, foi quinta, não sei. Ainda teve, assim, um momento que a gente tava meio preocupado. De medo, Isso. de reclusão, né? Mas depois que ele nasceu foi mais tranquilo. Eu lembro que quando eu só fui sair de casa com a Joana, quando ela tinha 8 meses. Com o Arthur foi logo ele já entrou em contato com outras pessoas, foi bem diferente. Ei, amiga, agora me conta uma coisa, gente, porque eu fico pensando, dentro da casa, a pessoa sem uma funcionária, mas tu tinha pelo menos alguém pra fazer, tipo assim, uma limpeza alguma vez? Não, como eu te falei, eu fiquei até os 8 meses da Joana, a gente não recebia visita e não saía praticamente. A gente passeava de carro algumas vezes, mas eu não saía do carro. Era bem assim. Meu Deus do céu, eu fico imaginando a exaustão, minha amiga, desse período. Não, a gente se dividiu, o Gabriel tomava conta da casa, quando era pra fazer algum tipo de limpeza na casa, ele fazia, mas roupa, louça, comida, e Joana era comigo. Meu Deus do céu. Olha, foi bem puxado para ele, pro trabalho. Pai. Porque o pai não é... Muitas vezes a pessoa fala, não, o pai ajuda. Gente, o pai, ele participa. Ele não ajuda, ele não é um coadjuvante. Ele é principal quanto a mãe. Tudo bem que no momento da amamentação... É mãe e filho. Agora, após a amamentação, para arrotar, eu sempre colocava. O Gabriel me ajudou muito, graças a Deus. Ele agora pegava um pouco na madrugada, eu ficava. Até porque ele tinha que acordar cedo. Eu sei como é criar, tratar com o cliente, tá com a mente livre para criar. Então eu deixava ele na madrugada descansar. Mas foi rojão, né? Pros dois. Mas assim, pra ele e pra mim. Que é o importante. Todo mundo ficar sabendo, tipo, é possível ser mãe sem rede de apoio. É muito prazeroso. Sem funcionários, sem família perto, mas é extremamente importante o pai participar, né? Sim. Então assim, você considera que o papel do pai nessa maternidade sem rede de apoio de extrema importância, foi tipo assim, foi um fator que te fez seguir adiante? Sim, com certeza. Ele me deu muito suporte e me dá até hoje. Para quem não tem rede de apoio, é essencial que os dois estejam em acordo com tudo, né? Tanto eu que parei de trabalhar por esse período, ele suportou ali a parte financeira, né? Tudo, ele nunca deixou faltar nada. E até hoje é o que está mais, suprindo mais. Quanto eu em casa, né? Com o filho, cuidando. A gente tem que se dividir. Eu acredito muito nos papéis. Com o papel certeza. Da mulher e o papel do homem. Certeza. Hoje em dia, ainda bem que saiu aquela mentalidade do homem machista, né? Assim, ainda tem muito. Sim. Mas, assim, antigamente eu acho que era mais difícil para a mulher, sabe? Para a mulher seguir uma carreira profissional, para a mulher encarar a maternidade sem a participação do pai. Porque antigamente o pai era só o provedor, né? Era só o provedor, não fazia mais nada. E hoje em dia, os homens têm essa sensibilidade e a consciência. Eles querem estar presentes no dia a dia do filho, né? E como faz diferença na criação dos filhos? Demais, é muito importante, né? A participação do homem, né? Dentro de casa. Eu acho tão legal lá em casa. O Yuri gosta muito de cozinhar, gosta de fazer umas coisas legais assim na cozinha. E os meninos, né? O Bento e o Benício, que já podem fazer algumas coisas assim, ajudar ele. Eles já ficam com algumas ideias de... Eles veem uma coisa na televisão de culinária e aí já ficam... Pedem pra ele. Eu vi um negócio legal pra gente fazer. E pra eles é super natural. Ou seja, não é um tabu, não é uma coisa que talvez antigamente era estranho ver o homem na cozinha, né? E assim, lá em casa também, se eles derrubaram alguma coisa, depois pode pegar a vassoura pra varrer. Pode limpar. Essa parte de participar das tarefas de casa, né? Eu já incluo Joana, ela já arruma a cama dela e tudo, mas
daqui a pouco a participação vai ser maior. Tem que ser. E não só. E porque antigamente era só a menina que participava, né? Não, do homem e da mulher, com desde certeza. pequenininho, já terem essa mentalidade, né? De participar em casa. Talvez porque, assim, o Gabriel tem muito disso. Ele varre casa, eu não varro. Lá é diferente, lá em casa. Ele morou muito tempo só, desde os 13 anos Isso que é ele muito veio bom. para Fortaleza, morou só com os irmãos dele. Então ele aprendeu a fazer muita coisa dentro de casa, a cozinhar, a lavar um banheiro. Então, quando a gente se dividiu, ele que fazia essas coisas, né? Eu cuidava da cozinha, mas ele que varria. E os meninos veem até hoje ele fazendo. Olha como é importante o papel do homem. Olha, gente, assim, muitas mulheres querem levantar a bandeira do feminismo. Só que o feminismo, na verdade, nasceu com a necessidade das mulheres terem a mesma remuneração, a mesma valorização do homem no mercado de trabalho. E que isso é louvável, é certo. Com certeza a mulher tem a mesma competência, a mesma inteligência para poder chegar nos mesmos patamares. Na verdade, eu nem costumo nem comparar o homem e a mulher nisso. Eu acho que é da pessoa. Sim. Se a pessoa Depende é do inteligente, se profissional. a pessoa é esforçada, dedicada, ela vai chegar aonde o céu é o limite. Agora, quando vem pra dentro de casa, aí assim, a gente não pode falar, tipo assim, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Tudo bem, coisa de força é coisa de homem. Sim. Ainda tem coisa de força, de peso. Sim. Como é uma mulher, não pode pegar um peso, que até fisiologicamente ela não pode, né? Não é uma questão de cultura. Mas é de realmente ver que se os papéis podem ser divididos, bem definidos entre o homem e a mulher não fica tão cansada. Nossa, fica tudo muito mais leve. Ao ponto de, tipo assim, nem querer conversa com o marido de noite. Tudo bem que na maioria dos dias a gente tá realmente muito cansada. O homem, por ser homem, ele tem uma libido maior, mas quando o homem participa nessas tarefas, até isso melhora, né não? Até isso vem mais, é muito mais favorável pro casal. É porque traz a intimidade, você vê que os dois são iguais, não tem aquela coisa, né? Um é melhor que o outro. Exato, com certeza. Se todo homem enxergasse como ele é importante e como ele é importante na divisão das tarefas de casa e nessa participação na educação com os filhos. Se não fosse só as mulheres enxergando isso, né? Os homens enxergando isso. Mas tá cada vez mais, né? Isso acontecendo, como você falou. E agora, eu quero também aproveitar um pouco assim para falar sobre a mulher Renata. Por mais que eu tivesse as participações nos projetos do escritório, eu sentia vontade de estar realmente naquele dia a dia, né? No dia a dia e me empolgar novamente com alguma coisa. Eu sempre fui empolgada com a arquitetura, mas eu não estava naquele momento da arquitetura. Precisei dar um tempo mesmo e acabei ficando muito. A Joana entrou no colégio quando o Arthur nasceu e aí eu precisei ir para a cozinha. E aí eu descobri outro lado meu que eu não conhecia, assim. Eu sempre gostei muito de fazer bolos, desde quando eu morava na casa da minha mãe, mas eu não tinha aprofundado isso em casa, na minha casa, depois que eu me casei. Quando a Joana foi pro colégio, eu comecei a fazer esses lanches para ela e as mães dos coleguinhas vinham falar comigo dizendo que os coleguinhas estavam perguntando do lanche da Joana. E aí eu falei que eu fazia e acabou surgindo aí uma demanda. Foi. E aí comecei a fazer, surgiu a Gira Girassol e eu tô aí. Arthur me trouxe essa novidade aí. Um dom que talvez tivesse ali guardado, silencioso, mas que você sempre teve. Porque você sempre fez muitas coisas gostosas. Quando você fazia aqueles pães, assim, que ela tem uma linha, a Renata tem uma linha mais natural, né? Sim. Surgiu porque eu tive intolerância, adquiri intolerância à lactose antes de engravidar da Joana. E aí eu fui descobrindo esse mundo sem o leite, né? E muitas coisas sem glúten também, né? E aí o sem glúten também. Mas não é por intolerância minha, foi por opção mesmo. E é muito gostoso.
É muito gostoso. Tudo que tu fazia pra gente comer essas coisas assim, eu adorava, adorava. E se as crianças Então eu comecei a perceber que Joana gostava. Então se Joana gostava, Joana era minha cobaia, né? Joana, experimenta. E aí foi dando certo, e tá dando certo até hoje. Tô dividindo agora o meu tempo. O Arthur entrou no colégio, de manhã eu fico no escritório e à tarde eu vou tanto arquitetura ainda com clientes, visita em loja e tudo mais. Eu comecei com uma pessoa que me ajuda 3 vezes na semana, então quando ela agora tá em você casa... consegue uma pessoa na sua casa. Ela me ajuda em casa, e quando ela tá lá e eu preciso sair, ela também me ajuda com os meninos. Graças a Deus, os meninos se dão bem com ela, ela gosta dos meninos. Aí ela vai 3 vezes na semana. Isso. E aí eu tenho essa... E os meninos ficam na escola também agora, né? Sim. Porque também tem isso, a maternidade nos permite viver fases diferentes. Ou seja, nada é eterno, tipo ao ponto de, ai meu Deus, eu vou ser mãe, agora eu não posso mais fazer. Não, tem a primeira infância que realmente a gente fica mais cansada pela questão das noites, tá? E claro. Depois as crianças vão pra escola e a gente pode optar passar o dia todo na escola ou não, pra quem adapta a isso. Isso, principalmente no primeiro filho, a gente vê a dificuldade no primeiro filho, mas depois, quando é o segundo, a gente já passou por aquele, então a gente vê que, né, não é aquele bicho de 7 cabeças como a gente... Eu falo muito assim, a melhor coisa pro primeiro filho é o segundo. Porque tanto pra mãe como pro filho mesmo, né? Pra não ser filho único. E pra gente também, a gente vê que é mais leve a segunda gestação. Aí vem a terceira, aí vem a quarta, mas aí vem os limites financeiros, né? Vem outras condições que cabem a cada realidade, a cada família. Gabriel fala que se tiver outra, ele perde os cabelos, que ele já não tem mais. Mas assim, agora falando um pouco da mulher Renata, você sente falta, você acha que você consegue, dentro do seu tempo aí, que você se divide com maternidade, com profissional, com um novo, como é que eu posso dizer, empreendimento? Sim, com um novo negócio dentro do ramo de alimentos. A Renata consegue ter tempo para se cuidar? O que é que você... Então, a gente estava conversando sobre isso há alguns dias e é difícil para mim ainda ter um tempo, por mais que eu delimite, esse momento vai ser o momento que eu vou no salão. Uma vez na semana, e eu conversei com o Gabriel e disse, Gabriel, esse momento é o momento que eu saio de casa e é para mim. É necessário, muito. E é muito necessário, eu sentia falta disso. E eu vi como eu mudei dentro de casa também em relação a ele, a nossa relação e minha relação com os meninos também. Quando eu saio de casa e volto, eu sou outra pessoa, né? Dou uma respirada. Mas ainda tem coisas que para 2025 eu ainda tenho desejo de ainda tornar realidade. Porque assim, gente... Mas é isso, não adianta a gente abraçar o mundo pelas pernas. Não adianta eu querer dar conta de tudo. Não vou conseguir dar conta de tudo. Nenhuma mãe com babá, com a avó perto, com rede de apoio, vai ter tudo perfeito. Não vai. E são os dissabores, os desafios que a gente faz. O que é mais importante para mim, né? O que é mais importante para você? Eu vejo que estar com meus filhos é mais importante muitas vezes, assim, do que sair fazer as unhas, por exemplo, né? Eu, assim, hoje em dia eu penso muito em... Eu tenho vontade de ir pro quarto, mas algumas coisas me colocam muito reflexiva nesse assunto. E uma das coisas é a falta da rede de apoio. De que forma? No meu caso, eu tenho, graças a Deus, avós perto. Sim. Isso ajuda muito. É ótimo. Mas para o quarto filho, eu já acho que pesa muito. Por quê? Porque, gente, são 4 crianças. São mais 4 crianças deixar na casa. Já aguenta o teu... Pois aí assim, isso daí seria uma ideia. Mas aí eu tenho 37. O peso, né? Aí eu não sei. Então, assim, eu acho que a disposição para cuidar de uma criança pequena, a gente vai... Eu não penso nem muito na disposição, porque eu realmente acho que gera uma força, uma energia. Mas é muito isso. Eu digo, meu Deus, se eu for deixar... Eu não tenho mais babá, né? A gente também lá em casa optou não ter mais babá. Eu tenho uma pessoa na casa que ajuda, mas graças a Deus tem uma rede de apoio de avó, da família perto.
Então, se tem as amigas perto de poder, assim, no momento de loucura, tipo, vamos tomar um café, pelo amor de Deus. Que isso é uma coisa que eu acho que tu deve sentir muita falta, né? Muita falta. Faz muita falta. Mas, assim, isso me faz refletir Mas sobre... Mas fiz também amizades lá em Parnaíba. Eu tenho uma grande amiga minha que morava aqui, ela é paulista até, veio pra cá, conheceu o primo do Gabriel, casou com ele e ela... Assim, eles estão morando lá? Eles estão morando e foram pra lá, então ela é inclusive madrinha da minha filha. Olha, então isso é muito bom, você já muito bom. Pelo menos já um pouquinho assim de um certo consolo, né? De alguém assim. Sim. Né? É uma fuga. Com certeza. Nós nos ajudamos, porque para ela também é da mesma forma. A rede de apoio dela, a mãe dela mora em São Paulo. Então, nós nos ajudamos. A gente está chegando aqui no final dessa conversa, mas eu queria muito que você desse um conselho para quem está nos assistindo. Quem está vivendo longe da sua família, sua família natal, sua família, seus pais, os avós, quem está começando a vida com seu marido, o homem que está começando a vida com a sua esposa longe, né, da rede de apoio. Qual conselho você poderia dar para essas pessoas que ainda estão na decisão de ter filhos ou não? Assim, eu acredito muito que depende muito do parceiro, né? Se você tem um parceiro que te apoia e você sente uma parceria, e você sente que ele vai te apoiar nas suas decisões, nem pense duas vezes, tenha o seu filho. Não deixe para se arrepender depois, entendeu? Um filho é muito bom, você está construindo sua família, é ali que você vai se apegar. A gente fica apegado um pouco com os nossos pais, porque a gente viveu nossa vida inteira com eles. Mas a gente também constrói a nossa, né? A gente também está fazendo ali o nosso círculo. Até fico emocionada, porque é o que eu estou fazendo. Por isso que eu quero ter muitos, porque eu quero também. Muito lindo, aí é verdade. Eu acho que a nossa família, a gente tem que se apoiar um ao outro. O marido e a mulher que é unido, bem casado, que conversa, que dialoga, eles conseguem crescer cada vez mais como família, como pessoa e como profissional, né? A Renata tem a mesma formação do marido, eles trabalham juntos. Então, isso tem uma certa facilidade? Tem, né? Porque um entende bem mais do que o outro vive profissionalmente do que quando é diferente. Mas existe uma realidade que os casais são cônjuges de profissão diferente e também tem no diálogo dar certo. Sim. Né? A cumplicidade, né? O importante é ter o diálogo, a cumplicidade, é como tu está dizendo mesmo, assim, essa parceria mesmo de um verdadeiro casamento. Amiga, pois eu estou muito feliz pela família que você está construindo. Eu realmente queria muito, assim, muitos momentos poder estar lá perto de você, porque eu imagino que deve sentir falta de sair às vezes para conversar, né? E apesar de que estou muito feliz que agora estou sabendo que já tem uma pessoa lá que é uma grande amiga sua. E eu desejo que vocês continuem crescendo, assim, como família, como casal, e que venham novos filhos, novos frutos. Né? Que Deus continue abençoando. Eu tenho certeza que cada filho que a gente recebe é uma graça nova. Né? Então eu tô muito feliz. Muito obrigada por ter aceito. Obrigada a você. Eu amei o convite, eu amei demais. Fiquei ansiosa para vir para Fortaleza pra gente gravar. Ela veio direto de Parnaíba pra cá, gente, para fazer esse podcast. Sim. Nosso novo cenário. Sim. Estamos ainda fazendo algumas mudanças. Mas eu estou muito feliz por você estar aqui participando. E eu tenho certeza que muitas mães, muitas mulheres vão se inspirar na sua história e vão poder pensar melhor na oportunidade de ser mãe, mesmo longe da sua rede de apoio. Amiga, um beijo bem grande para você, para sua família toda. Um beijo para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Vamos continuar aqui colocando mais histórias reais, de maternidade real, para vocês se inspirarem, para vocês se identificarem. E se você está gostando, curte o canal, se inscreve e até o próximo episódio.